E aí pessoal, tudo bem? Nessa quinta aula vou falar sobre vetor, tá ok? O que seria um vetor? Um vetor é um agrupamento de valores, certo? Até o momento a gente tem feito algoritmos com variáveis simples, né? Do tipo literal, do tipo caractere, do tipo lógico, do tipo real, do tipo inteiro, certo? Agora a gente tem um novo tipo que é do tipo vetor. Como eu falei, um vetor é um arranjo de valores do mesmo tipo, né? Antes, com tipos simples de variáveis, a gente fazia assim, né? Por exemplo, uma variável chamada texto do tipo literal. Como que dentro do meu código eu atribuía um valor para ela? Ou eu solicitava para o usuário digitar alguma coisa e a partir do comando leia eu lia o que foi digitado nesta variável, né? Ou então, desta forma aqui, né? Ou então eu utilizava o comando de atribuição, né? Aqui, ó, teste de texto, por exemplo, né? E esse conteúdo aqui apareceria lá através do comando escreva, né? Eu conseguiria mostrar ele na tela. O que muda com o vetor? Né? Outra coisa também, nessa variável eu poderia armazenar apenas um valor. Nesse caso aqui, teste de texto, né? E o que muda com array? Com um vetor, no caso. Quando eu utilizo o vetor, eu vou poder armazenar vários valores do tipo literal dentro dessa variável, tá? Só que a gente precisa mudar alguma coisa aqui, ó. Eu tiro o literal, eu não estou dizendo que é um vetor, então assim, a mesma coisa, vetor, né? Texto é do tipo vetor. Aí eu abro e fecho colchetes para dizer o tamanho. Eu quero um vetor com 5 posições, por exemplo, né? Então de 1, 2.5, ok? Estou reservando um valor, um vetor chamado texto com 5 posições. E agora eu preciso dizer o tipo de dado que eu vou colocar dentro do vetor, né? De literal, ó, certo? A gente saiu disto, onde é possível armazenar apenas um valor aqui dentro, para isto, onde é possível armazenar 5 valores aqui dentro. E aqui embaixo, na hora de atribuir algum valor para colocar valores ali dentro do nosso vetor. Olha, eu preciso dizer apenas em qual índice. Aqui eu não disse que é vetor de 1 a 5, então tem 5 posições. Eu preciso dizer em qual posição que eu quero colocar aquilo ali, o determinado valor. Aqui, ó. No caso aqui, na posição 1, vai armazenar esse valor aqui. Na posição 2, vou armazenar outro valor. Tá? Na posição 3, daquela variável ali, vou armazenar mais alguma coisa aqui, ó, mais alguma coisa. E assim por diante, até chegar no último, na minha última posição do vetor, certo? Aqui eu estou dizendo que é vetor texto na posição 1. Aqui eu estou dizendo que é vetor texto na posição 2. Aqui eu estou dizendo que é vetor texto na posição 3. Na hora de mostrar, é a mesma coisa. Escreva aqui, ó, texto, posição 1. Aí eu posso copiar aqui, ó, e escrever o texto da posição 2. E assim por diante. Texto da posição 3. Tá? Vamos rodar aqui para ver, ó. Vamos lá de novo. Executar. Ó, teste de texto, vetor 1 na posição 1, ou texto na posição 2 e mais alguma coisa na posição 3. Tá? Esse é um exemplo de utilização de vetor, tá, pessoal? Pode perceber aqui, ó, né? Posição 1, posição 2, posição 3.
Poderia usar aqui, ó, poderia não, utilizamos juntamente com vetores as estruturas de repetição, né, pessoal? Para quê? Para poder percorrer todas as posições do vetor. Tá ok? Por exemplo, então, vamos preencher esse vetor aqui utilizando uma estrutura para. Só que para isso eu preciso de mais uma variável aqui, que vai ser o i, tipo inteiro, né? Que vai ser o contador. Então aqui, ó, para i de 1 até 5, faça fim para. O que a gente vai fazer? Eu vou pedir para o usuário escrever alguma coisa. Aqui, ó. Digite um texto. E esse texto eu vou armazenar numa posição do array, do vetor. Vai ser como? Leia texto de posição o quê? Posição i. O primeiro texto vai na posição 1, o segundo texto na posição 2, o terceiro texto na posição 3 e assim por diante. Tá ok? Vamos testar aqui para ver? Vamos lá, algoritmo executar. Digite um texto. Teste de texto. Digite o texto. Ele já armazenou na posição 1. Agora vou armazenar na posição 2. Na posição 2. Ó. Posição 2. Outro texto. Né? Só de exemplo, né, pessoal? Ele vai me pedir 5 vezes. Posição 3. Posição 4. Posição 5. Finalizou. Um texto qualquer. Estou escrevendo qualquer coisa aqui, tá? Digitar Enter, acabou. Por que acabou não mostrou nada? É que eu não pedi para mostrar nada, eu simplesmente armazenei. Tá ok? Aqui, ó. Aqui, ó, pedi para digitar. E embaixo armazenei na posição do vetor correspondente ao laço, né? Agora, para eu mostrar, eu posso fazer outro laço aqui, ó. Para aí, de 1 até 5, porque o meu vetor tem 5 posições. Que fim para. E aí como é que eu mostro? Escreva aqui, ó, texto de índice da posição i. Tá ok, pessoal? Algoritmo executar. Ó. Digite um texto. Um texto. Posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Olha lá, um texto, posição 1, posição 2, 3, 4, 5. Tá ok? Então o que muda com o vetor do que a gente já sabia? Um vetor a gente pode armazenar mais de um valor dentro dele. Para isso a gente declara uma variável do tipo vetor, diz o tamanho de tanto a tanto e o tipo de valor que vai ali dentro, nesse caso aqui literal, tá? Eu faço um laço de repetição para percorrer todas as posições do vetor de 1 até 5, né? Peço para o usuário digitar alguma coisa e armazeno na variável texto na posição i, né? Na posição referente ao laço de repetição. Pode ser posição 1, 2, 3, 4 ou 5 neste caso aqui. Tá? Armazenei todos os valores, fechei o meu laço de repetição aqui. Eu abro um outro laço de repetição para mostrar os valores que tem dentro do meu vetor. Mesma coisa, faço o mesmo laço de repetição de 1 até 5. Vai fazer o quê? Escreva texto. Né? Antes, quando a gente não tinha vetor, a gente fazia assim, escreva texto. Se eu tivesse uma variável texto, mostraria o valor. Agora, como eu estou falando de um vetor, eu preciso dizer a posição do vetor que eu quero mostrar. Nesse caso aqui, i. E cada laço vai ser um valor. E dessa forma vai percorrer o vetor inteiro. Tá ok, pessoal? Sobre vetores seria isso.